Boa noite, boa tarde, bom dia aí. Paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua família e os abençoe. Estou aqui, Luiz Felipe, missionário Luiz Felipe, responsável pelo Ministério Testemunho Vivo em Cristo Jesus, trazendo aqui a ministração, daquele propósito dos 21 dias. Bom, vou tentar ser objetivo porque tem bastante informações, é uma ministração que contém bastante informações. O tema da mensagem de hoje é o valor do sacrifício. O valor do sacrifício. Sacrifício de cruz realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a base, o versículo base, chave dessa ministração está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Que diz: Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Morreu, fisicamente. Antes de entrar, eu vou falar sobre as 7 frases, do Senhor Jesus Cristo, da reconciliação, das promessas. Mas antes de entrar na parte bíblica, eu já havia lido esse texto uma vez. Eu acho importante passar para vocês que estão ouvindo. A morte do Senhor Jesus Cristo, a descrição dos sofrimentos por um médico, tá? Foi um médico francês que escreveu isso, Dr. Barbet. Então eu vou ler para vocês, tá? E depois eu vou entrar nesta mensagem. No Getsemane, Lucas capítulo 22, versículo 44. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou o fato é o médico Lucas, e o faz com a decisão de um clínico. O suar sangue ou hematiridrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz rompimento das finíssimas veias capilares, os vasos sanguíneos, que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Jesus Cristo, ele suou sangue. Não foi só na testa, não. O sangue escorreu por todo o corpo dele. E continua. A flagelação e a coroa de espinhos. Você encontra isso em Lucas capítulo 23, do primeiro versículo ao 25, e também no livro de João, no capítulo no 19º capítulo, do primeiro versículo até o 17º. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Aquele vai e vem, Ficou mandando Jesus Cristo para um lado, para o outro. A cilada, a conspiração
dos sinédrios. O sinédrio, ele era como se fosse um conselho, um senado. Tinha um conselho dos fariseus, mas o sinédrio envolvia alguns fariseus e algumas as pessoas mais importantes da política daquela época. E dessas pessoas era composto o sinédrio, que só estava abaixo mesmo do imperador romano e do governador romano, Pilatos, né? O envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede então e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos, pontas, ossos pontudos. Sabe que se você tacar na pele, ele vai furar. Depois que furar, você puxar, ele vai rasgar. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor, ou seja, um espasmo, ele treme, ele não grita não, ele sofreu calado, ele tremia com aquele espasmo de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, cairia desmaiado em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duro que os de acácia. A acácia era uma árvore que produzia espinhos grossos à beça, mas esses eram maiores. Os algozes entrelaçaram uma espécie de capacete e o aplicaram sobre a cabeça. Eles empurraram a cabeça de cabeça abaixo do Senhor Jesus Cristo. Os espinhos penetram no couro cabeludo e fazem sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra no couro cabeludo. Quem já levou uma pancada na cabeça, né? Quando abre a cabeça, como sai sangue, não é verdade? A caminhada até o Calvário. Ó, caminhada até o Calvário. Muito bom. Lucas, está em capítulo 23, 26º versículo até o 32º. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, olha isso, a multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesava por volta de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário, estava só esperando Jesus chegar para crucificar ele. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. Olha, ele foi amarrado também. O percurso é de cerca de 600 metros. Sabe o que é 600 metros? É uma volta inteira do quarteirão da sua casa. Só que Jesus, o percurso era de subida. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão tão cobertos de chagas que quando ele cai por terra, a viga lhe espalha, escorrega e lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre as costas, para que levasse após Jesus. Na verdade, não foram os soldados que escolheram, foi Simão Cirineu que se ofereceu para carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo. A crucificação. Lucas, capítulo 23, 33º versículo até o 49º. João 19, 18º versículo até o 37º.
Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz ardor, uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne ferida, carne viva, e ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, ao risco de toda aquela dor provocar uma síncope, ou seja, ser tão aguda que ele ia desmaiar, podia até morrer, desmaiar, uma parada cardiorrespiratória. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer novamente. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó, pedregulhos, depositam sobre o braço horizontal da cruz que o aguardava. Os algozes tomam as medidas com uma broca, mas uma broca é um prego grosso de quase 10 centímetros. Eles colocam, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego longo, pontudo e quadrado, apanham-no sobre o pulso do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi pelas mãos, não rasgava as mãos, ele ia cair. Ele foi pregado pelos pulsos. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Síncope é uma inundação de sentidos. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, que gera mais dor ainda. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um súplico que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando o primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. Eu encosto na estaca vertical. Depois rapidamente encaixo o braço horizontal na cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima, Senhor Jesus, esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. Imagina um tronco de árvore, aquela árvore toda cascuda. Então, a cruz de Jesus Cristo foi feita desse tipo de material. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira, aquela coroa de espinhos cravada na cabeça dele. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeça as pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. As horas na cruz. Jesus tem sede. Mamambiu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue, a boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estendendo sobre a ponta de uma vara uma esponja, embebida em bebida ácida, vinagre, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos do braço se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano.
É isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, e em seguida aquelas entre as costelas e o pescoço e os respiratórios. Uma contração extrema de músculos. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violento purpúreo. E, enfim, um cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor e os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços e os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por que tanto esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhe. A primeira frase: Pai, perdoa-lhe. Eles não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele ia falar, devera elevar-se tendo apoio o prego dos pés. Que tortura! Atraídas pelo sangue que escorre e pelo coagulado. Enxames de moscas unem ao redor de seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonaste? Né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Jesus dá o seu último suspiro. Está consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morre em meu lugar e no seu lugar. Forte, né? Essa é a descrição médica, para que a gente tenha uma noção do que o nosso mestre, o grande Senhor Jesus Cristo, passou na cruz. E o tema da mensagem é o valor do sacrifício. Para falar do valor do sacrifício, né, falando da cruz, da crucificação, eu vou falar sobre cada uma das 7 frases. Mas para que você entenda o cerne dessa mensagem, é o seguinte: para que não desperdicemos o sacrifício de cruz, não deixarmos o pecado nos afastar de Deus, porque tudo isso aí que eu acabei de ler foi feito para que nós pudéssemos ser justificados, pedir perdão a Deus e ser perdoado. Não deixar o pecado nos acusar e nos levar para longe. Vamos lá. A primeira frase que ele falou foi: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Foi um gesto de compaixão, de amor, porque os que fizeram isso com Jesus, em momento algum creram que ele era o Salvador do mundo. Você imagina chicotear Jesus Cristo, a ira de Deus. A ira de Deus, vendo o Filho justo, íntegro, sendo tudo isso aí escarneado. Eles podiam levar o Senhor Jesus para a cruz e amarrá-lo, porque a cruz romana não tem pregos. Só de Jesus que teve. Mas não, foi feito da forma mais
escarnecedora do mundo. Ainda assim, o Senhor Jesus Cristo pediu perdão, pediu para que o Pai perdoasse estas pessoas que estavam fazendo mal a ele, ou seja, um pecado abominável, mas mesmo assim, com direito a perdão pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não há pecado que o Senhor Jesus Cristo não possa perdoar, cujo arrependimento genuíno provoque uma comoção em você, uma dor, um arrependimento, e o leve até o perdão do Senhor Jesus Cristo. E lembra, para falar cada frase dessa, ele tinha que ser apoiado no prego dos pregos dos pés. Cara, não tem como imaginar isso. Segunda, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Está lá em Lucas 23:43, se refere ao ladrão da cruz. E essa frase, ela denota a eficácia e o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, da verdade do Senhor Jesus Cristo, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O ladrão da cruz estava a horas da morte, mas ele creu. Não importa a vida, pode ter passado a vida inteira fazendo outras coisas, um feiticeiro, satanista, isso e aquilo. Se você aceitar Jesus, a eficácia da graça, ela é imediata. A graça, ela não espera para operar na sua vida, não. Aceitou Jesus, você já está dentro da graça, ela já está dentro de você e vai começar a operar os efeitos da graça. Porque a eficácia do amor de Deus e o alcance dele é completo, e a eficácia é mais do que 100%. É o número que o homem não consegue imaginar. Vai vendo o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Terceira frase. Mulher, eis aí o teu filho. E depois ao discípulo, era Tiago. E depois ao discípulo, eis aí a tua mãe. Está lá em João, capítulo 19, versículo 26º, 27º versículo. O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer? Também uma preocupação com a mãe dele, Maria, que estava sofrendo muito. O Tiago, que estava com ela, era o irmão dele. Mas, muito mais do que uma mensagem para os dois, que foi também, ele quis deixar a mensagem que a partir daquele momento, somos uma família. Somos pais, somos mães, somos irmãos. Nós somos o que o nosso irmão precisar que nós sejamos. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. Nós somos de Deus. Nós somos uma família. Uma única família. Nós fazemos parte da família celestial. Os anjos que a gente não consegue ver são os nossos irmãos também. O Pai, Elohim, é o nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo é o Mestre, nosso Mestre, Espírito Santo, nosso melhor amigo. E quando tudo isso acabar e o Senhor Jesus Cristo consumar todas as coisas, seremos, como está dito, uma única família. A preocupação do Senhor Jesus de falar como será o Evangelho no mundo, nessa terceira frase. Quarta frase que causa bastante dúvida. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
Está lá em Mateus, capítulo 27, 46º versículo, e também em Marcos, capítulo 15, 34º versículo. E muita gente fala, por que ele reclamou com Deus? Falou que Deus abandonou. Jesus Cristo, ele veio ao mundo como homem. Eu vou te contar algo que fala sobre os bastidores, né, da vida do Senhor Jesus Cristo. Chama-se Pacto Trinitário da Graça. Imagina uma mesa redonda, só que a gente não sabe como era, né? Mas o Senhor Jesus Cristo falou que queria vir em acordo com o Pai e com o Espírito Santo. Mas para que ele pudesse justificar a mim, a você, ou seja, retirar os pecados através do perdão, ele tinha que vir como homem, crescer como homem, viver como homem, rir como homem, chorar como homem, sofrer como homem, ser injustiçado como homem, clamar como homem e pela fé crer como homem. E nem sempre a gente clamando, acontece, clamar a Deus não vem de imediato, às vezes não é a vontade de Deus. E ele estava na cruz. Jesus Cristo na cruz, injustiçado, condenado, numa situação adversa, clamando a Deus, mas Deus não falou nada, não podia fazer nada ali. Quantas pessoas se encontram nessa situação? E o Espírito Santo só fala, calma, espera. E a prova disso é que na 7ª frase, Jesus Cristo entregou o Espírito e voltou para o Pai. Mas antes ele clamou como homem e não foi respondido. Como todos os homens. E a fé dele o levou além. Mas ele tinha que clamar como homem, sofrer como homem, para que todos vissem que Deus não ia tirar ele da cruz ali, não, porque era o plano de Deus. Deus tem um plano na tua vida. Muita gente já disse isso, né? Deus quer que o plano se cumpra. Então você vai clamar a Deus muitas vezes e Deus não vai te dar o que você quer. Porque ele tem um plano para você e você lá na frente você vai dizer isso realmente foi muito melhor. E Jesus Cristo repetiu a frase que todo homem repetia. Pô, Senhor, por que tu não me... Por que o Senhor não me responde? Por que é só comigo? Por que é tão difícil? Só que ele falou em termos perfeitos. Elohim, Elohim, é no grego, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, ele tem Elohá e Elohim. Elohim é Deus, Elohá é meu pai. Essa é a 4ª frase. E o porquê disso? 5ª frase. Tenho sede. E aí deram vinagre para ele, né? Essa 5ª frase, ela foi o cumprimento de uma profecia. Olha só. Vamos lá. Tá lá em Salmos. Salmo 69. Salmo capítulo 69, 21º versículo. Deram-me fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso no Salmo, lá atrás. Inspirando Davi, sendo profeta. Mas não acaba aí também não. Tem Marcos 27, capítulo 34. Que diz, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. Jesus Cristo, quando encostaram na boca dele, ele cerrou a boca, né? Vai beber vinagre. Quando ele
E essa parte, esse versículo tem sede, ele mostra a perversidade, não é perversão, perversidade, a maldade do homem, que gosta de escarnar quem está sofrendo. Além de um cumprimento de uma profecia, como foi dito, o homem vendo aquilo, um homem injustiçado, que já sofreu tudo isso, crucificado, está pedindo um pouco d'água numa esponja, os caras dão um vinagre. A boca do seu Jesus Cristo estava toda arrebentada. Mas todas essas coisas para provar o valor do sacrifício de cruz. Sexta frase. Está consumado. Está lá em João, capítulo 19, versículo 30. No grego, a tradução na Septuaginta, né, que é o grego, o termo utilizado é tetelestai, que significa completo, terminado, cumprido, está feito, né? Todo aquele sofrimento, tudo que ele passou, tudo que ele podia fazer, ele fez. Jesus Cristo, até na cruz, ele salvou o ladrão na cruz. Ele está feito. E aí vem a sétima e última frase. Pai, que é o tema da mensagem, vinculado com um daqueles 7 versículos que Deus me deu, que eu vou chegar lá, que é Isaías 44. Sétima frase. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 43. E depois expirou, e depois ele faleceu, morreu. É uma declaração, depois de tudo isso, isso é uma declaração de que Deus aceitou, mediante tudo que ele passou, ele veio, tudo aquilo que eu falei que ele tinha viver como homem, sofrer como homem, ser tentado como homem, chorar como homem, mas ele não podia errar em nada. Se Jesus Cristo tivesse um errozinho, quando ele foi no templo, ele se irou e derrubou tudo. Não, ele não pecou ali. Agora, se ele sair xingando os outros, falando, sim, ele teria pecado. Jesus Cristo teve uma conduta irrepreensível na terra. E por isso o sacrifício foi aceito pelo Pai. Uma declaração de que está feito, está consumado. Ele, Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Você pode ver que na quarta frase, ele chama de Elohim, Deus. Porque ele fala como homem. Deus meu, por que me desamparaste? Na sétima ele volta a falar como Deus. Pai, o Filho de Deus. Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito irrepreensível. O sacrifício que foi feito e foi aceito. Então, tendo falado sobre as 7 frases, vamos pensar um pouquinho. Olha o valor, olha o que o Senhor Jesus Cristo passou para que nós pudéssemos obter o perdão, ser justificados. O que é justificar? É tirar o pecado do homem. No Antigo Testamento, o homem não era justificado. O sacrifício de animais, ele não retirava o pecado do homem, ele removia a ira de Deus por causa do pecado do homem. E o homem ia ao paraíso, que era o seio de Abraão, porque no céu não entrava pecado. E a partir do momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, com o sangue dele, o sangue, do sacrifício de animais, do sangue, mas não era Jesus Cristo, era o sangue do Filho de Deus. E a partir daquela hora, todo e qualquer homem nessa terra pode ser justificado. Não há por que permanecer no pecado. Você errou de manhã cedo, errou ontem, errou, se arrependeu,
Deus jogou no mar do esquecimento. Sabe onde está isso? O mar do esquecimento está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo, 18º versículo e 19º, que diz assim, ó, eu vou ler para você. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esquece das transgressões, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Deus já esqueceu do seu pecado porque você pediu perdão. Por que você ainda está preso nele? Se culpando, deixando de avançar na fé, de viver, de crescer, de se desafiar e poder vencer. Porque está preso num erro que você se culpa. Deus já te perdoou. Você pediu perdão? Te perdoou e lançou no mar do esquecimento. E aí, você tem que lembrar de algo que Jesus Cristo falou. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Está lá, ó, em João, capítulo 6, 37º versículo. Para você entender que não importa como você esteja, não importa como está a sua alma, as coisas que você fez. Além de jogar no mar do esquecimento, esquecer, Jesus Cristo fala, vem, não importa, eu não quero saber como você está, pode vir que eu vou tomar conta de você. Pode vir. Então, e ele fala isso. E aí, depois que você vai e se entrega, você sabe o que acontece? E aí é o 7º dos versículos que Deus me deu para ministrar. Um dos 7. Isaías, capítulo 44. Olha o que Deus vai falar para você quando você voltar para Ele. Mas ouve agora, ó Jacó, servo meu, o Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou, te formou desde o ventre, e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum é vaso forte, a quem escolhi, pois derramarei a água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Olha que forte, olha o carinho, olha o que Deus está dizendo que vai fazer comigo, com você. É olhar para a cruz, mas não essa cruz aí de sofrimento, não. É a cruz de redenção. A cruz de santa, ela não tinha nada. Ela usava, a cruz era utilizada para dor e morte, condenação, dor e morte. Depois que Jesus Cristo passou por ela passou a ser um objeto de salvação. Mudou totalmente. A cruz, em vez de condenar e salvar, julgar e condenar, ela passou a salvar. A cruz não serve mais para matar e torturar, ela serve para salvar. A cruz está vazia, sabe por quê? Ele vive. Ele vive. E a cruz vazia está agora para que você possa olhar para ela e lembrar de tudo isso que foi falado desse sacrifício que Ele fez por você e por mim, para que os pecados não inundem as nossas mentes num tsunami de culpa, a ponto de não conseguir nem pedir perdão para Deus. Entenda uma coisa, você não é sem vergonha quando você acabou de pecar, se sentiu arrependido, peça perdão. O seu perdão vai doer muito menos do que doeu a morte de cruz do Senhor Jesus. Então, que valorizemos o sacrifício de cruz, né? O tema da mensagem, o valor do sacrifício.
Valorizemos o sacrifício de cruz do Senhor Jesus Cristo e cheguemos a Ele, porque Ele não nos lançará fora. E o pecado vai ser jogado no mar do esquecimento. E você, Deus vai derramar águas sobre rios de terra seca e bênçãos sobre a tua posteridade. Vai te chamar de Israel, filho meu. Pecado não tem poder sobre você. E a cruz está vazia. Ele vive por mim, por você e por nós. Amém? Essa é a mensagem que o Papai do Céu deu. Hoje ela foi até mais longa, né? Foi uma mensagem mais longa porque era muita informação. Bênção, glória a Deus por isso. Eu vou orar agora. Se você sentir vontade, ouviu essa mensagem chegou até você, se você errou, fez alguma coisa, se você quer ver a cruz vazia e poder falar Ele vive, é só fechar os olhos e pensar em Deus agora, que eu vou orar por você. Você que não conhece, olha, já ouviu falar do Senhor Jesus, mas ainda não tinha tido uma noção do que Ele fez por você e quer viver uma vida justa, uma vida sob os cuidados de Deus, uma vida de esperança e de bonança, uma vida em que até nos piores momentos de sofrimento você sente a mão de Deus. Fecha os olhos também e pensa no Senhor Jesus Cristo. Você que está desviado, olha o que o Senhor Jesus Cristo fez para você. Olha isso. Por que você não volta? Vem, filho. Vem. Jesus Cristo está te esperando. Um anel novo para botar no seu dedo. Ele vai fazer uma festa quando você chegar. Você está aí, ó, arando porcos mundo afora. O seu pai está te esperando em casa, filho. Volta para o pai, que ele está com o anel pronto para botar no seu dedo e uma festa para fazer. Você é importante para ele. Filho, filha. Vamos orar agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoai os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Pai amado, querido, meu mestre, nosso mestre Jesus Cristo Nazareno. Ó Espírito Santo, eis aí, Pai, filhos teus, rendidos a Ti, querendo de novo, Pai, faz de novo, querendo a graça de novo, o Teu amor de novo. Olha o Teu filho, Tua filha voltando para casa, para que seja colocado um novo anel, uma nova aliança. Olha esse coração, cuja candeia está quase se apagando, Pai, mas Ele quer que que fique acesa. Derrama o Teu Espírito, Pai, sobre essa posteridade, toda esta família, Senhor, que está agora aí, Pai, olha aí, de olhos fechados, te querendo, Pai, valorizando o sacrifício que Tu fez na cruz e dizendo, ei, Pai, eu estou aqui e eu te quero. Como o Senhor falou na cruz, somos todos uma família. Receba agora, Pai, essas pessoas, esses amados irmãos que confessaram a fé diante dos homens. Escreve o nome deles no livro da vida. E a partir de agora, Senhor, Tu és Senhor da vida deles novamente, e eu creio nisso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Papai. O Senhor mostra o que o Senhor faz. Não importa qual a condição do homem. Quando o Teu Espírito toma conta, tudo acontece. Todo lugar é comum, até Jesus Cristo passar por ele, mas não depois.
Assim, Pai, te entrego essa ministração, essa oração e os meus irmãos em oração. Em nome do Pai, do Filho, teu nome, Senhor Jesus Cristo, do Pai, Yahvé Elohim, e do Espírito Santo, nosso ajudador e consolador. Amém, Pai. Amém.